Boa noite, pessoal! Rodrigo Barros aqui pelo programa Somos Todos Humanos, que vai ao ar pela rhradio.com.br, também pelo canal do YouTube Somos Todos Humanos, podcast no SoundCloud, página no Facebook da Vegas Card ou Vegas Cultural. Todas essas plataformas podem disponibilizar para você este programa e mais todos os outros episódios. Hoje, nosso 12º ou 13º, eu perdi a conta, nem me lembro mais qual episódio é, mas hoje com um convidado que foi uma indicação do meu amigo Luciano Linardi. Estou conhecendo ele hoje, mas já pesquisei bastante sobre a vida dele, o trabalho que ele faz de sustentabilidade em meio a uma comunidade de certa forma carente de cultura, arte, esporte, o cara que faz um trabalho transformador, um ser humano que teve essa ideia, certamente nos engrandece, e nós vamos aprender um pouco com ele sobre de onde vem toda essa inspiração, que é o Instituto, né, Favela da Paz, que é o instituto que acontece ali no bairro Jardim Ângela, né, no sul, ali da extremo sul de São Paulo, perto ali da represa de Guarapiranga, né? Então, assim, é um trabalho, se você entrar lá e olhar, eu não vou precisar comentar muito, você vai já de cara ver que é um trabalho maravilhoso que é feito ali e que certamente transforma aquela região num lugar muito melhor para se viver, né? Então, eu estou aqui hoje com Claudinho Miranda, não, quase que eu esqueço o nome dele aqui, porque o Luciano passou Carlinhos para mim. Aí, depois que eu fui lá, que eu vi que era Claudinho, eu falei, desculpa, Claudinho. Então, Claudinho Miranda, boa noite. Estou falando boa noite, a gente está gravando de manhã, mas é boa noite, porque para os ouvintes, né, é boa noite. Claudinho, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite. É isso aí, vamos fazer uma conversa legal, falar um pouco sobre esse projeto. Se apresenta aí para a galera e é isso aí. Boa noite, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e também, enfim, tem uma questão, muita gente me chama de Carlinhos, cara, também. Eu acho que talvez seja uma outra encarnação, né? Porque muita gente me chama de Carlinhos. Às vezes me chama de Claudinho, às vezes me chama de Carlinhos. E aí, às vezes, eu não digo nada, né? Porque para mim o nome ele pode modificar também, como a vida modifica, como a música muda a gente o tempo inteiro. Então eu adoro também, sempre pesquiso muito sobre essas coisas, a intuição e enfim, eu sou uma pessoa muito intuitiva, né? Enfim, nasci aqui no Jardim Ângela, como você diz, acho que você já apresentou parte daquilo que onde eu vim, né? Eu sou pai de 4 filhos, né? Tenho uma parceira chamada Ellen Fernandes, que é cantora também, faz um projeto dentro do Instituto de Comida Vegetariana e Vegana. Então, aqui a gente é uma casa, né, que resolveu abrir para a comunidade. Então, a gente vive nesse lugar aqui no Jardim Ângela, compartilhando conhecimento, compartilhando vivência e troca. E esse sempre foi a minha vontade, né, de compartilhar. E por isso que eu estou aqui no programa contigo, para aprender com você, que você já me disse aí, né, também que você faz um trabalho incrível com música, e eu já fiquei mexido já, né, em conhecer também. E é isso. Eu agradeço muito pelo convite e também a turma que nos apresentou aí, né? A turma do Vegas Legal. Card. O Instituto Favela da Paz, então, ele está no Jardim Ângela, né, em São Paulo. Quanto tempo já faz que ele acontece? Cara, ó, na realidade, o Instituto Favela da Paz, ele nasce em 2010, né? Juridicamente. Na realidade, a gente descobriu que a gente fazia ação social. Mas, na realidade, a gente iniciou a vida com uma banda de música, e essa banda existe até hoje, que é o Poesia Samba Soul, que iniciou em 1989. Então, mas em 86, né, eu tinha praticamente de 8 para 9 anos, eu já juntava a molecada da rua e fazia atividade esportiva. Eu trabalhava num clube, né? Meu pai praticamente foi aposentado hoje, mas salva a vida durante 45 anos num clube chamado Clube Indiano, que é na beira do rio da represa Guarapiranga. Eu ia lá pegar bolinha. Então, o que eu fazia? Eu ganhava as bolinhas, ganhava raquete, ganhava o jogo de camiseta. Então, eu trazia para cá, em 86, e fazia um esporte no meio de uma rua de terra, de lama, enfim, dava aula de tênis. De repente a molecada toda estava pegando bolinha comigo já, eu arrumava emprego para todo mundo. Com 8, final de, sei lá, tinha uns 8 anos, mas fazer 9 já tinha quase 9 anos. Então a gente criou um grupo chamado Grupo da Amizade através disso.
E esse grupo da amizade começou a tocar lata e lixo e balde, né? Meu irmão sempre foi muito bom em confeccionar instrumentos, desde pequeno inventor. E aí a gente começou a tocar baldes e latas. Então, em 86, quando foi em 92, a gente montou a banda. Então, a banda, a gente começou a montar, dar aula de música sem saber fazer música. Na realidade, a gente estava aprendendo também, compartilhava o pouco saber que a gente tinha. E aí começamos a formar um monte de grupo na região. Então, a gente já vem fazendo isso desde 89, de fato. Né? 89, assim, praticamente exercendo, quando começou a banda, a gente já começou a fazer a parte social, né? Sem saber que era uma parte social. Não se falava em empreendedorismo, não se falava em ativismo, não se falava em líder comunitário, né? Tinha as associações dentro da comunidade. Então, a gente começou muito cedo, né, como um grupo. E aí o Instituto nasce em 2010. E ele nasce como uma organização não governamental, é isso? Isso. O que acontece foi que em 2009 a gente começou a viajar para fora do país. Né? Eu fiz uma primeira viagem para Portugal, para uma ecovila autossustentável. Então, eu cheguei nessa ecovila e, enfim, nunca tinha viajado para fora do país. Aí recebi uma proposta, porque em 2009, né, de 89 até 2009, a gente fez um barulho grande assim, aqui no Jardim Ângela. Jardim Ângela foi considerado um dos bairros mais violentos do mundo pela ONU. Né? Jardim Ângela, Capão Redondo e Piraporinha se chamava de Triângulo da Morte na época. Então, nessa época, a gente foi praticamente assim, iniciar, né, um projeto, iniciar fazendo música, já foi um trabalho, né, de fazer comunicação não violenta através da música. A gente não sabia disso, mas a gente já fazia comunicação, né? A gente ia tocar num bairro vizinho, que é onde acontecia as confusões, né? Eu não podia ir no bairro vizinho porque tinha uma gangue e tal, mas eu ia porque eu era músico, então eu ia tocar lá e não tinha cachê. O acordo era, olha, a gente vai aí, né? E a gente vai levar nossa turma da Rua 2, né? Que a gente fala Rua 2. E aí eles falavam, não, pode trazer, e a gente não quer confusão. Então, a negociação, o cachê era esse, era tipo a gente poder estar no espaço sossegado, né? Então, a gente fazia muito isso. Então, quando chegou em 2010, em 2009, eu fiz essa viagem por esse trabalho que a gente já vinha fazendo, né? Como um banda. Então, a gente não tinha o nome Instituto Favela da Paz, a gente era poesia, a gente conhecido como poesia, né? Então, aí a gente foi para essa viagem, e essa viagem me despertou essa coisa toda que a gente tem hoje, que é a sustentabilidade, a alimentação, né, o cuidado com o olhar, né, mais consciente para a vida. Então, a gente começou isso em 2009. E aí, a gente recebeu um primeiro apoio financeiro de fora do país. A gente nunca tinha recebido apoio nenhum, né? Nosso apoio, na realidade, foi meu pai e minha mãe, que foi um empresário sem dinheiro da banda durante muito tempo. Então, eles foram apoiando, abrindo a casa, deixando a gente botar a molecada dentro de casa e fazer os cursos, as oficinas de música, o estúdio improvisado que a gente tinha. Então, assim, em 2010, a gente recebeu o primeiro apoio financeiro de um músico que queria apoiar, e a gente não tinha um CNPJ, não tinha uma conta, não tinha nada. E ele falou, vocês têm que fazer uma conta, um CNPJ. Aí foi que a gente procurou saber e tal. E aí foi que a gente abriu o Instituto Favela, a gente reconheceu, colocou como Favela da Paz, né? Favela, porque favela é o nome de uma planta, né? Que aí as pessoas plantavam essa planta em determinado lugar para saber se tinha água. Então aí surge a primeira favela no Rio de Janeiro, né? Então a planta sempre foi o início de tudo na vida, né? Então a gente resolveu assumir esse nome favela e colocar Instituto Favela da Paz e criar esse espaço de cultura de paz. E aí, através da música, da sustentabilidade, da espiritualidade, enfim. E aí foram entrando outras pessoas, outras lideranças da comunidade, a gente foi apoiando, e aí o Instituto cresceu um pouquinho mais. Então, surge, né, a partir dessa família, né, musical, que todo mundo aqui é músico, meu pai é músico, eu sou músico, meus irmãos, minhas irmãs, apesar de uma ser médica e a outra ser psicóloga, também é musicista. Então, a gente foi meio que através da música, a gente, então, chegou em 2010, a gente já tinha uma experiência de quase 10 anos, né, na comunidade, de fazer atividade na comunidade. Já tinha um respeito da comunidade, né? Legal, cara. Assim, você está falando sobre comunidade, sentido de comunidade é uma coisa que está sendo falada ali no vídeo de apresentação que eu acabei de assistir aqui antes de te entrevistar. E é engraçado que você falou de quando você era criança, você já tinha já isso, né? Desde
desde sempre, parece. Você já tinha essa vontade, né? Quando a gente nasce, a primeira comunidade é a nossa família. Dentro de casa já é uma comunidade. Aham, Você tem a sala, o quarto, o banheiro, você tem que dividir o espaço com outras pessoas, tem que respeitar as diferenças dentro de casa. aham, Aí quando você começa, né, faz 3, 4 anos de idade, né, quer brincar na rua, aí a rua já é uma comunidade um pouco maior, envolve outras famílias, né? São várias famílias convivendo ali na mesma rua, brincando e se divertindo, às vezes estudando, trabalhando, né, em prol das famílias. Depois você junta várias ruas, aí tem o bairro, né? E aí depois junta vários bairros, tem a cidade, junta várias cidades, tem o estado, junta vários estados, tem o país, junta vários países, tem o mundo inteiro, né? Até onde você quer chegar com isso, assim, é nesse sentido que eu tô querendo perguntar, cara, porque até onde aham. vocês já chegaram, né? Aonde é o poder transformador? Já está no bairro todo aí? Ou se já estão pegando a cidade inteira, tá indo para aí? Como que tá esse trabalho? Porque de 2009 para cá já tem bastante tempo, né? Então você tem aí já pelo menos 13, eu estou calculando aqui, são 12 anos já de trabalho, né? Aham, então, eu acho que assim, como a gente vem, né, fazendo música desde pequenininho, então a gente tocou muito pelas favelas, né, de São Paulo. Então a gente já era conhecido antes do Instituto como uma banda que social, uma banda meio que ativista, né, uma banda empreendedora, que criava projetos empreendedores. A gente já era nesse nível, né? O nosso estúdio, para você ter uma ideia, o primeiro estúdio que a gente fez, né, que hoje a gente está com outro estúdio, mas o primeiro estúdio que a gente fez já foi de uma forma coletiva. Então, assim, a banda vinha, não tinha onde ensaiar, né? A gente percebeu que tinha, sei lá, 400, 500 bandas em volta que não tinha onde ensaiar. Então, a gente tinha um estúdio improvisado e aí, muito pouco equipamento, então a banda vinha, deixava um microfone para todo mundo usar, deixava um pedestal a mais para todo mundo usar. Então a gente já usava desse poder coletivo, né, desse saber coletivo que a gente aprende em casa, né? Você usa a camiseta do seu irmão quando você não tem uma, você precisa de uma, você usa do teu irmão. Então a gente vem utilizando esse poder coletivo, né? E aí, juntamente, claro, a manifestação através da música, a gente manifestava isso através. O sentido de comunidade, né? Que essa banda ela foi para vários lugares e depois, quer dizer, já era visto como ativista e tal. Então, esse sentido de comunidade foi trazido para o projeto, né? E você já tem isso desde sempre, né? Sim, porque eu acho que essa coisa da gente, né, como você falou, né, a gente nasce numa casa com irmão, com pai, com mãe, a gente aprende a dividir esse, compartilhar, né, esse conhecimento, alimentação, roupa, e, enfim, o apoio, né? Então, quando a gente sai para a rua, né, a gente também precisa elevar, eu acho que é um sentido do ser humano, né? É levar esse sentido de família, né? Formar família, né? Praticamente nós somos uma família, um tipo de espécie que é ser humano, né? E uma família só, né? O que deveria era a gente se apoiar como espécie, né? Principalmente, inicialmente, se apoiar como espécie e apoiar as outras espécies. E a gente vai praticamente sendo ensinado a não ser assim, né? A gente acaba indo para a competição e para o individualismo, porque a gente acha que a gente vai ser o nosso próprio salvador e não, a gente não salva a gente mesmo, né? Na hora que a gente está doente, a gente precisa de um médico. Então, a gente precisa do outro, né? Quando a gente está na cama, a gente precisa do outro. Então, esse senso de comum, unidade, né, de ser uma unidade, né, eu acho que isso com a música combinou muito bem, porque música é vibração, né? Então, se você é uma pessoa que, se a gente está vibrando, né, nesse lugar de comunidade, de compartilhar, de troca, de aprendizado, eu estou indo aprender, na realidade, eu absorvo muito mais do que quando eu estou indo ensinar, né? Porque, na realidade, a gente aprende quando a gente está ensinando muito mais do que a gente ensina, né? Porque eu sinto muito que essa coisa sensorial da vibração que a gente tem na pele, ela é muito mais rápida do que a mente. Sim, sim. Então, isso foi inflamando, assim, né? Isso foi inflamando, e aí a gente acabou atingindo São Paulo, aí quando foi ver, a gente já estava viajando para fora do país, quando foi ver, a gente já estava fazendo projeto no Rio de Janeiro também com outras comunidades, trocando com outras comunidades, levando lá para a Amazônia, nas comunidades ribeirinhas. Foi ver, a gente já estava na Colômbia, a gente já estava... A gente fez mais de 30 viagens pelo mundo. Quando foi ver, a gente já estava parte de uma família maior. Essa família se tornou uma família planetária maior, né? Não é todo mundo do planeta,
mas é uma grande parte de pessoas que estão fazendo pelo mundo, que estão a serviço desse compartilhar. Eu espero fazer parte aí desse projeto um dia, né? Quem sabe, porque do jeito que você fala, eu Uma quero vez fazer que parte dessa família aí também, né? uma vez que nós nos conhecemos, já estamos ligados sem acordo pelo contrato de papel. A nossa pele já e o nosso sensorial já combina. É a mesma coisa de fazer música, cara. Tem uma coisa na música para mim que é muito importante. Eu nunca li um livro, por exemplo, porque eu sempre fugi da escola, porque eu nunca gostei de ir para a escola, na realidade, porque na minha época que eu ia para a escola, né, eu tenho 44 anos. Quando eu ia para a escola, você imagina Jardim de Ângela, Capão Redondo, eu ia para a escola, os caras iam de arma na cintura, cara. Era um lugar, tipo, de disputa, né, de gangue. Então, eu não gostava de ir para a escola, porque não tinha nada atrativo para mim. Lá o professor dava aula com medo, então tinha uma série de coisas, né? A gente tinha um toque de recolher, você ia para a escola, tinha alguém morto no meio do caminho, sempre foi isso. Então eu ia falar para meus pais que eu ia para a escola, na verdade eu pulava o muro, juntava com minha turma da música, e a música foi praticamente o meu book né, de pequeno até hoje. Através da música, eu fui não só me interessando só para a parte técnica, mas eu falei, como que essa coisa invisível faz eu tocar com uma pessoa que eu não sei falar a língua dele, mas a gente toca junto, né? Como que aconteceu, por exemplo, de ir para fora do país tocar com uma pessoa de Israel, a gente foi tocar em Palestina, cara, para 25 mil pessoas no festival, e um monte de banda, e aí subiu um cara, um monte de banda que não fala a mesma língua, o cara só para tocar com a gente, canta com a gente, ali no momento que a gente está ali, sabe? Ali você, tipo, parece que conhece a pessoa há anos. Né? Interessante. Claro que O que você depois falou, o que você que falou sobre acaba isso? ali, a gente começa a se relacionar, vem os problemas. Né? Eu queria já pegar essa veia da escola, né? Eu tenho essa vivência dentro de escolas, tem alguns anos, num bairro talvez não tão violento como é o Jardim Ângela, mas um bairro que é conhecido também por ter presença do crime organizado e também ausência do poder público e do apoio do poder público na estruturação do bairro, né? E aí eu vejo que lá onde eu trabalho não tem um projeto desse, mas a gente, por exemplo, eu como professor da prefeitura, contratado pela prefeitura dentro desse bairro, levo uma esperança através da música apenas para os alunos da escola, aqueles que estão dentro da escola, né? E já o Aham. Instituto, ele trabalha no âmbito da comunidade em geral, né? O que eu queria te perguntar é assim, você disse, por exemplo, que a escola era um espaço onde era um espaço de disputa, porque o professor trabalhava com medo, você fugia porque não queria fazer parte daquelas gangues e queria ter uma vida com supostamente o sentimento de paz, né? E aí você fica entre essas duas esferas, né? O poder público Aham. que não faz muita coisa, que aí você acaba fazendo aquilo que o poder público tinha que fazer, e o crime organizado que, de repente, tem o poder bélico na mão ali, tem a arma, tem a violência como uma forma de administrar os negócios deles, e você ali no meio, tendo que conviver com essas duas esferas, com a sociedade, que de alguma maneira sente medo e carência do poder público, e você ali olhando para tudo isso e trazendo uma esperança, né? Uma coisa que chega a ser emocionante a ponto de ser divinal, né? Como Deus chegando assim para dar Aham. um alento para uma população carente, né? Como que é a sua comunicação com o poder público e a sua comunicação com o pessoal que ainda é envolvido com o crime organizado, que supostamente existe no bairro? Cara, assim, desde pequeno, né? Acho que é uma coisa que talvez essa é uma pergunta que você me fez que eu nunca tinha pensado nessa pergunta, mas desde pequeno eu tenho focado naquilo que é bom, naquilo que praticamente, na realidade, que me faz bem, não que as outras coisas não são boas, né? Às vezes faz bem para outras pessoas, para mim já não faz tanto. Então, desde pequeno, meu pai sempre... Eu tive uma presença de um pai e de uma mãe muito forte, né? Meu pai sempre foi salva-vidas, né, enfim, de piscina, trabalhou nesse clube durante muitos anos e praticamente ele salvou os filhos com uma palavra que simplesmente é: o que você quer fazer? Meu pai me perguntou o que eu queria ser. Eu falei que eu queria ser músico. Ele falou: então você vai ser músico, desde que você faça coisa com qualidade e respeite as pessoas. Eu vou te apoiar no que você precisar. Então, como é que um pai, no meio de uma favela, cara,
né, nos anos 90, uma favela considerada a novela mais violenta do mundo, vira para o filho e fala assim, ó, você vai ser músico. São poucos que, né? Se eu falasse para meu pai que eu queria ser salva-vida, ele ia falar, você vai ser salva-vida. Então, quer dizer, ele fez a função de pai, que é apoiar aquilo que eu queria fazer de fato, desde que não fizesse mal às pessoas. Sim, então, isso me deu um senso de liberdade muito grande. Eu acho que, assim, no lugar onde a gente vive, né, na década de 90, naquele momento, no bairro mais violento do mundo, o pai falar isso para um filho, cara, tipo, é quase um milagre, né? Porque todo pai queria que o filho saísse da favela, né? Não queria que vivesse nela. Então, isso foi então é esse caminho que eu sigo, é o caminho que a gente segue como instituto até hoje, né? O mesmo apoio que o meu pai me deu é o mesmo apoio que a gente oferece à comunidade, é o mesmo apoio que a gente oferece às crianças que vêm aqui fazer aula de música, ou fazer aula de sustentabilidade de energias renováveis, ou de alimentação, trocar, né? As oficinas que tem. Então, a gente deixa muito à vontade e dá esse suporte, porque a gente sabe que esse suporte, às vezes, em casa é difícil, né? Não porque os pais, os tios, ou os irmãos, não é um sentido ruim, mas é porque a vida já é difícil para muitas pessoas. Às vezes ele não tem o pai, às vezes ele também não tem a mãe, né? Então, a gente sempre tenta estar nesse lugar de dar suporte. Então, e o que fez com que a gente, né, praticamente chegasse até aqui, de fato, foi não olhar para esses lados, né, que existe esse lado do poder público, esse lado, né, enfim, do crime, olhar para esse lado e falar, não, a gente vai combater isso, a gente vai... Não, a gente nunca entrou nessa onda, porque a gente acha que isso não é o nosso papel também, né? Então, até hoje, por exemplo, politicamente, né, a ninguém dos institutos, politicamente, em rede pública ou nacional, qualquer coisa que seja, a gente fala sobre o nosso nosso lado político, a gente se manifesta politicamente, né? A gente acha politicamente. Então, o que a gente oferece é parcerias políticas aqui no Instituto também, né? Nem política, nem com crime, nem com ninguém. A gente conversa com a turma que já teve, por exemplo, pessoas que é uma comunidade de samba que a gente faz na rua. Então, vem pessoas conhecer, vem pessoas visitar o Instituto que são da política, né? E vem pessoas de todo tipo participar do projeto, assistir um samba, entrar para conhecer energias renováveis que a gente tem, e a gente nunca proibiu as pessoas de estarem aqui, e a gente também não entra nesse assunto, porque a gente sempre achou que esse assunto ainda não ganhou consciência, muita consciência. Não, é um assunto que ainda divide as pessoas demais, né? É igual o futebol, ainda divide muitas pessoas. Cada um tem seu time e aí fica nessa coisa. Então a gente tenta não, né, fazer tipo de movimento com a política e nem com crime, nem com sistema nenhum desse que entra em espaços de competição e troca. A gente não entra nesses lugares, né? Mesmo com a música, né, a gente sabe que no nível da música, da arte em geral, qualquer profissão que você vai entrar, existe uma competição, né? Por exemplo, no meio musical existe uma competição muito grande. Então a gente tenta trazer a música como de agregar valores e não de separar as pessoas. Sim. Você me ouve bem aí? Tá me ouvindo? Então, esse é o que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, de todos nós. Tá conseguindo me ouvir bem? Te ouço bem, meu irmão. Ok, tem hora que dá uma falhada, mas eu queria só fazer uma outra pergunta para você, já emendando nessa, né, que eu falei. Você disse que, então, o poder público, tanto quanto a parte do crime, vocês não entram nesses lugares, não querem uma disputa com esse tipo de atividade, porque já tem uma atividade que é autossustentável, que não depende de nenhum dos lados, e esse conceito de divisão polarizada não existe no projeto. Eu acho isso maravilhoso, porque, de certa forma, fica uma coisa universal, é para todos, quem quiser aparece, quem não quiser não vai, né? A ideia de usar a música para agregar todo mundo é muito interessante, mas vamos pegar um ponto agora de fora para dentro. A sociedade, em geral, olha para a favela já com olhos preconceituosos, eles acham que todo mundo é um bando de traficantes de droga que anda armado.
Ou acham que é um bando de pobre que não tem valor nenhum. Ou acham que só tem funk, hip hop e samba, não tem mais nada, né? Então, assim, Uhum. eu mesmo já tive parte desse preconceito por parte da minha própria história, porque eu nasci num bairro de classe média alta na cidade de Americana, não tive muita convivência com as pessoas que moravam em favelas, então eu não sabia o que acontecia ali dentro. Eu só fui Aham. entender mais ou menos o universo que envolve toda essa convivência de uma comunidade um pouco mais carente a partir do momento que fui trabalhar lá, né? E aí eu comecei a Uhum. enxergar com outros olhos e perceber o quanto eu era preconceituoso e perceber o quanto a sociedade ainda é preconceituosa com esses espaços, né? Então, Aham. além, claro, desse envolvimento que existe com a cultura hip hop, do funk, do samba, o que mais musicalmente é agregado no projeto, no sentido de outros estilos, vamos supor o rock, o pop, sei lá, tem diversos Aham. estilos musicais, né? E o que a sociedade precisa entender em relação a um espaço como uma favela, que é onde está o projeto Instituto Favela da Paz, né? O que precisa ser desfeito no sentido do preconceito para que a coisa se equilibre e aí a gente deixe de ter essa divisão de opiniões, como você bem citou aí. Aham. Eu acho que assim, tem uma coisa que eu gostaria de citar, que a gente, quando você, eu, por exemplo, que vivi num bairro mais violento, né, considerado um dos bairros mais violentos do mundo, é muito importante deixar bem claro que a violência que é gerada dentro do bairro, né, ela é estimulada também. E ela é estimulada por uma mídia que quer, na realidade, estimular que a gente que nós nos separe. Essa divisão é importante porque essa divisão vem de seguro de vida, essa divisão vem de seguro de carro, essa divisão, né, faz a pessoa ser mais individualista, então ela quer ter mais dinheiro no banco e aí ela deixa mais outras pessoas pobres e outras mais ricas. Cara, é uma grande, para mim é uma grande é, é, sacada que eu tive do lado de cá. Do lado de cá. E aí eu ir para um país como a Suíça, Escócia, eu já tive convivência, deu amigos lá, nesses países ricos, né? Ir para lá e vir para cá, ir para lá e vir para cá. Isso me trouxe uma. Isso é uma visão que eu tenho desse contexto. Não quer dizer que essa visão do contexto que eu tenho ela é uma só, ela é verdadeira. Mas é aquilo que eu sinto, né? Aquilo que a gente percebeu enquanto viver num lugar aqui e ter a oportunidade de vivenciar outras coisas assim, né, em outros países que são subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Então, eu percebi que existe um grande plano para dividir as pessoas. E esse grande plano a gente não tem acesso, de fato. Nós nunca temos acesso a ele, né? Então, tudo vira comercial, porque tudo comercial é bom, porque as pessoas vão disputar e as pessoas vão lutar para se dividir. Então, o trabalho do Instituto, né, quando a gente fala resgatar o senso de comunidade, é resgatar a essência do ser humano. Né? Assim, na parte da gente como ser humano, a gente sempre quer apoiar outra pessoa, a gente sempre quer ser visto também. Né? A gente sempre quer estar em coletivo, a gente pensa que não, mas a gente sempre tem essa vontade de ser visto, essa vontade de servir o outro. Todo ser humano tem isso, cara. Pior que seja o ser humano. Eu já vi situações, cara, dentro da periferia, que coisas assim, cara. Sei lá, o meu carro quebrou, né, os caras estão ali armados, logo a arma no chão e vai continuar a empurrar o carro. Por exemplo, cara, tipo, tem coisas, situações que a gente para ver que a gente fala, cara, existe essa vontade, essa necessidade de ser visto e de ser reconhecido também. Então, eu acho que isso é um grande plano para que a gente sempre deixe essas indústrias, essas empresas cada vez mais ricas, né? E elas possam dominar o planeta, destruir a natureza, destruir o que mais é essencial na gente. Então, o Instituto vem com esse espelho, a gente é o espelho. A gente não diz sobre isso, né? Praticamente eu não falo, a gente está indo contra isso, mas a gente olha para você, né? O que em você ainda você não descobriu. Você vai passar 100 anos na vida e não vai saber que você tem um dom de tocar um violão, pelo menos. Não precisa ser profissional, né? Que profissional para a gente também tem essa coisa, né? Tudo que vem pela mídia, você precisa ser muito bom, cara. E na realidade nunca é assim. Não são as melhores pessoas musicalmente ou artisticamente que estão ocupando espaço na televisão, né? Não são elas todas. A gente sabe disso. A gente percebe isso na convivência diária.
né? Mas isso, a televisão, a mídia, né? A grande mídia, ela sempre bota em massa. Olha, isso aqui são os melhores, porque eles vendem mais. Claro, com a cara na televisão, a gente vai vender mais, a gente vai gostar daquilo que a gente... Quantas vezes eu canto coisa que eu não gosto, cara? Eu canto, só canto, porque fica na minha cabeça. Então, isso é uma forma de manter a gente como robôs do sistema. Então, o que a gente tem feito como instituto é, tipo, trazer o outro lado, né? Reverenciar aquilo que a comunidade já faz, aquilo que as favelas já vem produzindo, que a cidade vem produzindo, que ainda não foi mostrada. Né? Meu pai é salva-vida, eu não preciso ser salva-vida. Né? Já pensou se meu pai falasse assim, eu sou salva-vida e você vai ter que ser salva-vida. Né? A gente já tem uma família de salva-vida. Então, aí você tem todo mundo que planta arroz. Quem vai plantar feijão? Vai morrer de fome. Então, eu acho que é esse lugar que a gente acabou descolando, né, e percebendo que manter o Instituto vivo é manter uma esperança viva dentro das pessoas, que está à nossa volta, onde a gente passa, onde a gente vai, que seja aqui, que seja na Suíça, que seja não sei aonde, aonde a gente chega, a gente traz esse olhar de dentro para fora. Né? Quem sou eu, de fato? Eu quero passar a vida inteira descobrindo quem sou eu. Eu não Eu quero acho que passar a minha vida inteira fazendo coisas que eu não você, faz sentido, só para... Né? você tocou num ponto, no início você falou sobre a liberdade, né? Que o projeto busca isso, né? Uma liberdade, que você, quando seu pai te apoiou, se sentiu com liberdade, né? E aí eu lembrei de uma música da banda O Rapa, né? Que é o Marcelo Yuca, que escreveu a letra, que fala assim: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nesta prisão, né? Então aí o cara pega, fica rico, se tranca dentro de um condomínio cheio de grades, né? E acha que aquilo ali é liberdade. E no fundo, a liberdade não está ali, né? Não, cara. E assim, é uma coisa muito... Porque, para mim, riqueza é a liberdade de ir e vir, de se expressar. Isso, para mim, é riqueza, né? Eu acho que esse tipo de riqueza que te bota numa prisão e que tira um fluxo, porque eu acredito muito no fluxo de vida. Existe um fluxo de vida. Eu estou com você aqui hoje, a gente está batendo um papo aqui hoje, porque existe um fluxo. Alguém nos botou, né, que nos colocou nesse fluxo, a gente está batendo papo. E a gente acaba aprendendo um com o outro. Então, se eu sou uma pessoa que eu vivo trancafiado e, na realidade, eu escolho até minhas amizades, com quem eu tenho amizade, e aí eu desconfio até de mim mesmo, né? Porque na hora que eu coloco uma grade, na hora que eu me separo do outro ser humano, é uma desconfiança de mim mesmo. Eu não confio em mim mesmo, saca? Eu não confio na minha própria forma de ser, né? Porque, na realidade, eu aprendi a não confiar em mim. E é isso que a gente tem aprendido. E aí isso distancia o fluxo de vida, cara, e distancia um aprendizado. E aí quando chega com 80, 90 anos, sabe o que eu fiz? Eu fiz o que da minha vida? Que tipo de legado que eu deixei aqui? Eu vou deixar um legado de riqueza material aonde a minha própria família vai brigar por ela. Agora, que tipo de riqueza humana eu deixei para meus filhos? Que tipo de riqueza eu deixei para meus filhos, um dia que eu morrer, eles celebrarem a minha vida e não se matar, querer se matar um com o outro, querer um processar o outro porque eu fiquei com menos ou fiquei com mais. É esse tipo de valor, né? De valores que a gente tem que tornar visível. E é o que a gente faz aqui no Instituto, tornar visível aquilo que não faz bem. Aquilo que a gente não faz bem, a gente precisa enxergar. É a primeira coisa. Depois a gente vai começar a perceber o que faz bem para a gente. Mas se a gente não consegue perceber o que não faz bem, a gente não vai conseguir perceber o que faz bem. A gente cai naquela história de levar uma vida com propósito, né? Eu falo isso para os meus alunos sempre, assim. A gente vai... Que nem eu dou aula de música, né? Mas você vai aprender música para quê? Só para aprender música, para tocar para você dentro do quarto ali e tal? Não. Tem que ter um algo mais. Toda vez que você for aprender qualquer tipo de matéria, que não seja só música, qualquer matéria, qualquer assunto de conhecimentos aleatórios, você precisa ter um propósito. Por que você está querendo correr atrás desse conhecimento? Tem que ter um propósito. Vai levar isso para onde? O que você vai produzir com isso, né? Então, nesse ponto, eu acho que o projeto é muito legal. Eu vou falar aqui, eu tenho uma cartilha aqui que eu escrevi baseado no livro de apresentação, tudo que vocês fazem. A questão do sentido de comunidade, você já explicou bem. A criatividade, querendo ou não, a música e os projetos de esporte, de outras áreas,
vão trabalhar a criatividade. A sustentabilidade, né? Que é essa questão de poder fazer um giro ali, né? A gente estava falando sobre isso ontem, que se acontecer uma greve de caminhoneiros e o país parar de novo por falta de combustível, a gente vai precisar aprender a plantar, porque não vai dar para ir no supermercado. E se chegar no supermercado e não tiver nada, a gente vai ter que começar a plantar, né? E aí o conceito de sustentabilidade se torna uma necessidade da população, né, dos seres humanos. Porque não vai ter dinheiro mais para manter esse sistema aí que a gente tanto agora criticou, de certa forma, um sistema que torna a gente robô, né? Faz a gente um robozinho. Tem um outro projeto de alimentação saudável, você citou sua esposa como uma pessoa que trabalha nessa área, né? Tem um projeto de arte e cultura, que são as lives que vocês estão fazendo para apoiar os artistas que não estão conseguindo fazer seus shows, estão aí passando uma certa necessidade aí com todos os espaços fechados por conta da pandemia. Os projetos de esporte, que colocam aí uma vida saudável aí na mão das pessoas, não deixa de ser também um projeto educativo, no sentido de saber ganhar e saber perder. E aí eu vi as frentes lá também, o Favela Card, que é um cartão de benefício que vocês oferecem para pessoas que têm um cadastramento aí, que tem mais necessidade, estão recebendo essa ajuda aí do Instituto. As máscaras e o Face Shield, né? Que vocês estão distribuindo, fabricando. Então, assim, tudo isso vocês estão fazendo aí com essas doações. Como que funciona a questão do custeio? Então, tem uma questão nessa parte de economia, né? Que, assim, eu acabei indo viajar muito para fora para falar sobre a economia da dádiva, né? Eu acabei encontrando uma pessoa chamada Charles Eisenstein, que é um americano que lançou um livro desbancando toda a economia americana, e praticamente eu acabei caindo com esse cara para dar palestra aqui em Santos, em Portugal, na Califórnia, e aí acabou indo para esse caminho, que a forma que a gente usa, sustém, né? A gente manda essa parte de sustentabilidade do Instituto, é uma forma muito antiga, né? Que a gente, enfim, vem já de família, né? Então a gente aqui não tem salário, nós não temos salário, né? Viver na periferia, na favela, isso trouxe uma grande sabedoria de compartilhar, e claramente quando a gente compartilha, a gente vive num estado de abundância muito maior. Então o que acabou acontecendo foi que, por exemplo, eu desde pequenininho eu trabalhei, né? Trabalhei em empresa, assim, trabalhei de pegador de bolinha, depois fui office boy, depois trabalhei de manobrista até 2004. E eu trabalhei para juntar um pouco de dinheiro para montar estúdio, para comprar instrumento, para não sei o quê, para melhorar o estúdio, né? Que o estúdio já existia, mas sempre nesse foco, né? Porque meu pai, ele nunca precisou do meu dinheiro, ele trabalhava de salva-vida, ele falou, não, seu dinheiro é para fazer aquilo que você quer fazer. Então eu comprava instrumento, eu comprava fazer essas coisas. Mesmo eu casado, né, com filho na época, ele não, usa seu dinheiro e a alimentação eu compro, as coisas aqui em casa eu pago, água e luz. E meu pai e minha mãe sempre foi assim com os 4 filhos, cara, com todos os filhos. Então, eu fiz isso aí até 2004. Depois eu falei, agora eu não preciso mais, porque eu já tenho o necessário, que é um computador, uma mesa, né? Em 2004 chegou o computador, já estava tudo na mão, a gente já tinha as coisas. Então, esse aprendizado que eu tive, esse conhecimento, né, que eu estou tendo até hoje, né, do compartilhar, do trocar, é o que a gente faz aqui no Instituto. Então, é muito louco, porque as pessoas chegam aqui e falam, mas como vocês não têm salário? Né? A gente é uma mini comunidade dentro de uma comunidade grande, então a gente é um sobrado. Então, embaixo é um estúdio, em cima é minha casa, que a cozinha da casa onde eu moro virou VGArt, o quintal do meu irmão virou laboratório de sustentabilidade, né? A casa dos meus pais que é embaixo, ele ofereceu para o estúdio, eles foram morar em cima, aí eles saíram agora, que foi para um espaço por conta da pandemia, né? Eles acabaram indo para o sítio, um sítiozinho que a gente tem perto da represa, eles foram para lá, então aí a casa deles virou um espaço de live, né? Então a gente foi criando, assim, e aí todo mundo do Instituto mora aqui, então a gente mora junto, principalmente as lideranças do Instituto, né? Então a gente tem o Rafa e a Ágata, o Rafa trabalha com audiovisual, né? Então ele fez aquela parte do audiovisual, então ele dá oficina de audiovisual, já está com a gente desde os 15 anos de idade, ele já é pai, tem 25 anos, mora aqui. Com a Ágata tem um projeto chamado Espaço Vazio, com os jovens, né? Que é um projeto de reflexão, né? De filosofia, traz um monte de filósofo para bater papo com os jovens, e é muito louco, projeto muito legal.
Então, aí tem o meu irmão, né, lá em cima, que faz o projeto de sustentabilidade, é baixista, toca na banda, mas também, ao mesmo tempo, tem esse laboratório, o primeiro laboratório maker de tecnologia, com impressora 3D, com impressora aqui em cima. Então, a gente tem um espaço, a gente foi criando esses espaços. E como é que isso foi funcionando, cara? Com troca, com compartilhar. Então, todo o cachê que a gente ganhava depois com a banda, que a gente começou a ficar um pouco mais conhecido e tocar na comunidade e cobrar um cachê, né? Esse cachê foi dividido em partes iguais. Então, a gente não tinha um vocalista que ganhou. Eu cantava, sempre cantei na banda desde o início. Então, eu não ganhava mais do que porque eu era vocalista. Então, eu já não gostava disso, porque eu acabei sacando uma coisa. A gente ia tocar, a gente voltava para casa, os meninos iam ficar com os filhos deles, ia dar entrevista em rádio, eu não parava, né? E aí essa sede de querer ganhar mais porque eu fazia mais, não fazia sentido. Eu falei, gente, vamos parar com essa coisa aí. Foi aí que a gente começou a fazer um monte de coisa, né? Foi aí que a gente começou, a Ellen foi para alimentação, o Fábio foi para sustentabilidade, né? Aí o pequeno, tem um grupo de crianças chamados Pequeninos da 2, com 50 crianças que vai tocar, vai fazer show de percussão. Então, a gente foi, cada um, fazendo outras coisas fora a música. Então, a gente começou a dar palestra. Então, todo esse dinheiro que entra, ele vai primeiro para quem está precisando mais, de fato. Eu estou no espaço seguro, né? A gente tem VG Arte, que não faz só projeto social, mas também acabou virando um projeto empreendedor. O Periferia Sustentável também virou um projeto empreendedor. Então, cada um deles foi também ficando mais conhecido com o trabalho que eu desenvolvi e começou a dar aula também, a dar oficina, a dar palestra. Então, a gente sustenta, né, esse espaço que a gente tem hoje com esse dinheiro que a gente ganha dando palestra, dando oficina. Então, a gente compartilha dos instrumentos que a gente tem, a gente ganha doação, né? A gente recebe doação não só de fora do país, mas a gente recebe doação do Brasil, recebe doação de instrumento, recebe... Então, a gente acabou vivendo uma vida de abundância, e isso foi muito orgânico, e começou a crescer cada vez mais. E a gente sacou que, assim, quando eu tenho coisas minhas, eu tenho mais problemas. Quando eu tenho coisas nossas, é mais fácil de cuidar, porque todo mundo cuida, todo mundo ajuda a manter isso, né? Então, os instrumentos não são cuidados só por mim, né? São cuidados por outras pessoas. As panelas do VGAT não são cuidadas só pela Ellen. Então, existe esse cuidado com o todo. Plantar não é só o Fábio, então todo mundo planta. Então, acaba virando uma... A gente aprende uns com os outros, né? Você definiu a lei da semeadura aí, dentro da comunidade, com as suas palavras. Achei muito, muito interessante mesmo essa questão de todo mundo ser dono de tudo, assim, de certa forma, né? Aí não tem, o egoísmo vai embora, né? Porque tudo é compartilhado, então não tem nada que é meu, é tudo de todo mundo. Isso é muito legal. Por exemplo, aqui é tudo meu, mas poderia ser de todo mundo, né? Por que não? Porque, de certa forma, eu não estou acostumado ainda a viver dessa forma que você vive aí, né? E, de certa forma, seria super possível fazer isso. Por que não, né? Não tem isso nada... precisaria viver em comunidade, de fato. A gente viver em comunidade, isso possibilita também uma abundância e uma economia compartilhada. Então, se a gente tem como viver em comunidade, então isso possibilita. Por exemplo, a comunidade, eu não estou falando... Eu vivo numa favela onde a rua tem 2.500 moradores, né? A gente não compartilha tudo com 2.500 moradores, a gente compartilha os espaços que a gente tornou público dentro das nossas próprias casas. Sim, né? Sim. Então, agora, com a equipe, com um grupo que sustenta o Instituto, a gente é uma mini comunidade dentro de uma comunidade maior. Então, isso tornou mais fácil a nossa vida. Né? Então, os filhos são educados por todos. Meu filho não é educado só por mim, meu filho é educado pelo meu irmão, é educado pela Ágata, pelo Rafa, pelo professor de música que está aqui. Eu percebi uma coisa que eu queria, só para a gente partir para a última pergunta, eu vou fazer a penúltima agora, que é a seguinte. Você já falou do seu pai umas 4 ou 5 vezes com um sentimento de orgulho, de gratidão que é louvável, né? Seu pai foi uma pessoa fundamental para você ser como você é e para você ter tido essa ideia de viver assim, desse jeito hoje, com esse projeto maravilhoso, né? O que você... como é que você lida com a situação que você deve ter visto muitas vezes de crianças da comunidade que não tiveram
a chance, ou vamos dizer assim, uma palavra até um pouco mais forte, não tiveram a sorte que você teve de ter um grande pai, né? Porque a gente sabe que na comunidade, às vezes a criança nasce, às vezes nem conhece o pai, não tem essa referência maior que nem você teve, né? Eu, graças a Deus, tive também meu pai como referência, né? Tem muita gente dentro da comunidade que não tem essa referência. Como que você lida com isso? O que você... quando a criança questiona você, porque você teve um pai, né? Você teve essa chance, né? Aí o cara não teve. Como é que você lida com isso, assim? Cara, eu acho que assim, a forma que eu ajo, né, todo dia, a forma que eu sou, quando eu estou na rua, quando eu estou na minha casa, é muito importante, porque eu acredito muito que assim, existe um campo que a gente cria, né, um campo energético que a gente cria, junto com outras pessoas, a gente vai criando um campo, né? Então o Instituto criou esse campo, né? Tipo assim, aquilo que meu pai começou, a gente amplificou, aquilo que meu pai e minha mãe iniciou, a gente amplificou. Aquilo que o meu bisavô ensinou ao meu pai de valores, né? Principalmente de valores de pegar na terra, de cuidar da terra, de plantar, de compartilhar, que essa parte, né, a parte mais importante, que nem tudo foi perfeito, né? Porque meu pai também vem de uma família não tão fácil também, né? Meu pai vem do Nordeste, Sergipe, viveu uma... Ele fala até hoje, você pergunta para ele qual foi a melhor vida que você teve? Ele falou no Nordeste, quando eu plantava e colhia, onde eu não precisava, né, entrar no espaço de competição como eu estou hoje. Então, ele valoriza esse lugar. Então, ele valorizou aquilo que... o melhor lado do meu avô, da minha avó, dos meus antepassados. Então, ele tentou repassar isso para os filhos. Então, o que a gente faz é amplificar isso. Então, quando uma criança ela sabe que, por exemplo, em casa ela não tem o mesmo apoio, ela sabe que aqui ela tem, né? E os pais respeitam muito isso também. Porque os pais também são os nossos amigos que cresceu com a gente, respeita, cresceu com meu pai, cresceu... Então, tem esse respeito. E mesmo, por exemplo, a gente tem um grupo, tem um projeto que chama Lala, que é um grupo da América Latina, de jovens líderes da América Latina, que vem de classe média alta, e eles passam um dia inteiro com a gente aqui, fazendo atividades e tal. E, enfim, eles chegam aqui, saem daqui chorando, cara, saem daqui tipo em plantos de emoção, de alegria, porque eles passam por todas as atividades que a gente faz em um dia, e a gente recebe mais ou menos 200 jovens por ano, 200, 300 jovens. É uma parceria que a gente tem com esse projeto. E aí, eu olho para eles, cara, e aí muitos deles falam, cara, mano, eu vim de um lugar privilegiado e eu não tenho esse privilégio, né, de apoio que vocês tiveram, que é o meu sonho. Né? E aí a gente sabe que isso está nele, entendeu? Isso já está nele. A questão é que não é apoiado, porque o pai também não foi apoiado. Né? Meu pai, ele vem de uma situação, meu pai e minha mãe vêm de uma situação de vida, né, muito mais difícil, muito mais desafiadora. Meu pai viveu os anos 70, 80 aqui no Jardim Ângelo. Foi muito desafiador. Veio do Nordeste novo. Então, veio cair num bairro complicado. Minha mãe também. Então, assim, o que segurou eles foram os valores. São esses valores. E são esses valores, né, que a gente fala do trocado, compartilhado, conviver, do servir, de estar aqui também, de ser servido. É esse lugar que a gente mantém e sustenta, essa energia, esse campo. Né? Você já ouviu falar dos campos morfológicos? Já ouviu falar disso? Os caras falam sobre... já ouviu falar sobre isso, não? Tem uma questão que é super interessante, cara. Vou comentar rapidinho aqui. Os cientistas, né, fizeram uma pesquisa e tal, que, por exemplo, numa ilha onde viviam macacos, né, uma batata caiu e ela rolou na areia, né, e caiu no mar, e aí ele comeu essa batata. Né, enfim, ele comeu essa batata. Nas outras ilhas distantes, começaram a fazer a mesma coisa, sem comunicação nenhuma. Os macacos começaram a fazer a mesma coisa. Então, existe um campo, né, que chama de campo morfo, que praticamente, assim, isso acontece muito na música também, né, na arte em geral. Então, a gente é tomado por um campo, né? Se um determinado grupo cria uma coisa, isso começa a atrair outras pessoas, e outras pessoas, porque, na realidade, ela se sente confortável de estar naquele lugar, ou aquilo define ela como pessoa, e é um grupo, né? Você pega antigamente, hoje não, mas antigamente você pegava os roqueiros, todos andavam de preto e todos estavam juntos, os sambistas todos estavam juntos. Então, cada vez mais isso forma os coletivos. Então, a gente criou um coletivo, né, onde a gente também tem essa ligação com as famílias e também tem ligação com os pais. Então, é um coletivo. Então, o pai se sente à vontade quando o filho está aqui. Né?
mesmo o filho do policial, o filho do traficante, o filho do político, o filho do morador, isso não importa, porque é uma questão energética mesmo, é um campo que foi criado. E esse campo cria confiança. Nesse espaço de confiança, eu posso ser quem eu quero ser, entende? E eu estou sendo guiado também. Então, isso é uma coisa invisível, cara, assim como essa pandemia que veio nos pegou invisivelmente. É complexo, né? Eu E é acho o que campo do invisível. o que resume, né? Eu sou de origem assim cristã, vamos dizer, por família, e depois, Aham. com 26 anos, comecei a frequentar uma igreja evangélica, eu costumo estudar a Bíblia e tal, e ali a gente ouve muito falar sobre amar ao próximo, né? Aham. Você já resumiu o que é amar ao próximo nessa entrevista, né? É isso aí, né? Então, assim, você já está fazendo isso, independentemente de religião, tá fazendo um trabalho que coloca o amor ao próximo em primeiro lugar. Eu queria dar os parabéns por isso. E todo mundo que eu entrevisto, a gente busca sempre o ser humano por detrás de talentos natos, né? Você tem um talento nato de agregar, né? De chamar o pessoal Aham. desde o início para montar a tua banda, depois fazer esses trabalhos comunitários que são maravilhosos, né? E eu sempre faço a mesma pergunta, que é a última pergunta da entrevista, faço a mesma última pergunta para todos os entrevistados, que é assim, Claudinho Miranda, o que te faz ser humano? Porque o programa chama Somos Todos Humanos, né? Aham. O que te faz ser humano? Cara, essa é uma pergunta bem profunda. Cara, o que me faz ser humano é estar de bem comigo mesmo, né? Eu não conseguiria dormir bem se eu não estivesse fazendo bem às pessoas, ou a mim mesmo, né? Então, eu me sinto conectado com a vida. Então, me manter conectado com a vida me mantém bem comigo mesmo. E esse bem comigo mesmo me torna ser humano, porque na realidade a gente está num caminho de ser humano ainda, né? A gente está aprendendo a ser humano. Então, para ser humano, eu preciso estar de bem comigo mesmo. E uma coisa que me ajuda muito é confiar para ganhar confiança, né? Então, para confiar, eu preciso confiar em mim mesmo, principalmente. Então, o que a gente tem feito muito eu principalmente aqui, oferecer confiança, regenerar para confiar, regenerar para confiar. Sempre regenero, volto aos meus princípios básicos, né, ensinamentos básicos para poder confiar. Né? Mesmo que todo mundo diz que aquela pessoa não se confia, eu acabo confiando, eu sempre acabo buscando uma parte do corpo dela, um olhar, um sorriso que eu possa confiar. E acredito nisso. E isso me torna mais, né, humano, de fato, em alguns É, momentos da vida. muito, muito interessante. Eu já tenho 12, acho que são 12 ou 13 episódios do programa. Depois você busca lá no canal, vai Eu lá vou para assim, assistir, cara. ver todas as perguntas, todas as respostas. Cada um responde uma coisa diferente. E o seu ponto de vista é muito legal, né? Porque você focou naquele lance de estar bem, porque se você não estiver bem, como que você vai poder fazer alguma coisa por os outros, né? Aham, isso é muito Isso importante. é muito legal, né? Mas, de certa forma, no meio da tua resposta, sempre tem outra pessoa envolvida, né? Senão não dá para ser humano. Se não tiver união entre você e outra Aham, pessoa, não dá para ser humano. Sozinho a gente não é nada, né? Então, não. muito legal isso. Eu queria pedir agora para você duas coisas. Primeiro, para você deixar os seus contatos, se despedir do nosso público aí, dos ouvintes, Aham. né? Os seus contatos na internet, Instagram, essas coisas, para as pessoas poderem acessar. E depois pedir para você disponibilizar para mim em off, aí você pode mandar um link pelo WhatsApp, qualquer coisa, algum vídeo que você queira que eu mostre no final do programa para apresentar o trabalho. Eu vi um vídeo de 56 segundos lá no Facebook, que eu achei bem interessante, que mostra ali o que vocês estão fazendo. Se Legal, pudesse. eu gosto desse. Pode ser esse, pode ser esse. Esse Se é bem pu... legal. Bem Legal. Então, resumido. faça aí a sua despedida aí do nosso público, depois eu vou fazer o encerramento e a gente termina aqui a nossa entrevista. Eu agradeço muito aí seu tempo e seja muito feliz e tenha muito sucesso e transforme muitas vidas ainda com esse projeto maravilhoso que você faz. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de estar com você.
né, de conhecer você também, no início aí você me falou um pouco do trabalho que você desenvolve, e aí eu me sinto parte, né, quando eu vejo essa semelhança no outro, né, do poder ajudar, do poder compartilhar o conhecimento e compartilhar música, cara, a gente está compartilhando divindade, né, música é divindade, né, então eu me senti muito acolhido quando você começou a contar a sua história. E assim, eu queria deixar bem claro aqui na entrevista, né, para as pessoas que estão assistindo, que o que eu estou dizendo não é extremamente a verdade verdadeira de como pode ser feliz. Né? Ela, na realidade, é um estímulo de como a gente pode buscar quem somos nós, e cada vez mais. Eu acho que quando a gente procura quem somos nós, né, no eu interior, a gente acaba chegando próximo daquilo que Deus, né, nos proporcionou em vida, né? Que é amar o próximo, que é servir a humanidade, que é de estar perto daquilo que faz sentido, né, a vida humana, que faz sentido aos seres invisíveis e visíveis desse planeta. Então, o que eu trouxe foi uma reflexão de como eu vivo, né, de como eu tenho vivido, né, e de como eu faço as coisas aqui e que me faz chegar perto de Deus. Né? Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho seguido... Nunca, sempre entrei na igreja sempre para fazer música, né? Nunca entrei na igreja para orar, mas a minha oração de fato, todo dia ser uma melhor pessoa e usar o meu melhor lado, né? E abraçar o meu pior lado. Então é o que eu trouxe aqui hoje. E eu espero que, né, isso que a gente tem tido hoje, esse bate-papo sirva de benefício a vocês que estão ouvindo, né? Que são a gente está aqui batendo um maior papo e foi para mim principalmente foi muito bom estar aqui e ouvir as perguntas do Rodrigo. Isso me traz um questionamento, né, que são perguntas, na verdade, que eu não me faço todo dia. Então, eu estou muito feliz de ter passado pelo programa e ter conhecido o Rodrigo e agradecer a Vegas Card, que nos proporcionou, né, esse encontro, não só isso, mas pelo apoio que tem dado ao Instituto e às comunidades aqui em volta. É isso aí, meu irmão, gratidão. E espero te conhecer pessoalmente um dia aí. Digo mesmo. Contatos no Facebook, Instagram, repita para a gente, só para frisar. Facebook, o meu é Claudinho Miranda PSS, né? Instagram também. YouTube é Instituto Favela da Paz e também nos canais, né, Instagram e Facebook, Instituto Favela da Paz. Então, é só ficar ligado. A gente sempre tem novidade, né? A gente está agora indo para a gente ganhou, né, essa semana a gente ganhou um prêmio na Fiesp São Paulo como design de construção através da Patrícia. Então a gente está construindo junto aí um projeto incrível, sustentável, né? A gente vai amplificar maior aí os impactos do Instituto. E então fica ligado que vocês vão ver coisa boa aí daqui para frente. E também a gente ganhou um prêmio em Milão também por esse projeto, por essa arquitetura. Então a gente já está parte de criar uma forma de educação junto com a escola, de conectar a escola com essa educação também da artística e sustentável. Então é isso, fica ligado aí nos canais que vai aparecer muita coisa boa esse ano aí. Valeu, Claudinho, obrigado então pela entrevista e me emociono bastante, e obrigado pelas palavras aí, a gente está se conhecendo ainda, espero também poder visitá-lo pessoalmente assim que passar a pandemia, levar meu filho, eu tenho um filho de 2 anos e 3 meses, levar ele aí para fazer barulho aí e participar das atividades e a gente poder conversar pessoalmente, tomar um café. Cara, obrigado. Coisa boa, meu irmão. Espero que todos os ouvintes aí que estão nos vendo, nos assistindo aí, tenham aproveitado essa entrevista e acompanhem lá o nosso canal no YouTube, Somos Todos Humanos, né, com todos os episódios. E até a próxima semana com mais... A próxima semana não, até a próxima quinzena, porque o programa é quinzenal, né? Mas aí você pode assistir lá todos do canal, o tempo que você achar melhor. E é isso aí, porque somos todos humanos! Um abraço, irmão! Olá pessoal, sou o Claudinho Miranda aqui do Instituto Favela da Paz. A gente está situado no extremo sul de São Paulo, Jardim Ângela. O Instituto tem o propósito de recuperar sentido de comunidade, criatividade, através da sustentabilidade, das energias renováveis, da alimentação saudável, da arte, da cultura, do esporte. No momento em que vivemos atualmente, o Instituto abriu 3 frentes. O Favela Card,
as máscaras, face shields e as máscaras de pano, e um espaço para que os artistas da comunidade possam fazer suas lives. E essas ações só foram possíveis por conta do apoio de vocês e diversas campanhas que surgiram pelo Brasil. A gente só corre atrás.